Bom dia, família, meus incríveis jovens de sucesso. Antes de mais, quero-vos desejar, como sempre, uma excepcional quinta-feira. Um excepcional, um incrível dia. Hoje vamos começar com uma live com um dos poderes que eu considero dos mais poderosos de todos, que é o nosso subconsciente. E porquê que eu considero, e ele é realmente, assim tão poderoso? Um dos motivos do seu poder é que nós somos comandados 95% das nossas decisões ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do ano e ao longo da vida são comandadas exatamente pelo nosso subconsciente. Ou seja, se o nosso subconsciente comanda 95% das nossas decisões ao longo da vida, o subconsciente tem realmente um poder enorme na nossa vida. Concordas? Bom dia, Elton. E agora vamos falar como é que foi formado o nosso subconsciente. Como e quando? Os primeiros anos da nossa vida, mais precisamente entre os 0 e os 7 anos, o nosso consciente está em formação. Ou seja, é como se não existisse. Logo, todas as situações que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos, vão diretamente para o nosso inconsciente. Ainda estou a começar, não há problema. Ou seja, vão diretamente para o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é uma esponja, onde não filtra se é bom, se é mau. Ele recebe e apenas absorve, como uma esponja. É bom? Absorve. Não é bom? Absorve na mesma. Porquê? Porque falta-nos o nosso consciente para pararmos, tomarmos consciência e pensarmos: tem lógica? Não tem? Como não temos consciente, tudo fica enraizado no inconsciente. Só que o que é que acontece? Qual é um dos maiores problemas? E antes de mais, Elton, eu tenho aqui o resumo da live. No fim, eu vou enviar para o grupo VIP do WhatsApp. O link vai ficar nos stories. Se tu quiseres receber o resumo e analisares por ti próprio, entra no grupo e fica a par de tudo. E agora, qual é o grande problema do nosso inconsciente? O grande problema é que na nossa infância, a maior parte de nós teve infâncias disfuncionais. Ou seja, de certeza que escutamos todos nós, ou a grande maioria, escutou frases do tipo: és mesmo burro, tu nunca vais ser ninguém, nasceste pobre, vais morrer pobre, ricos são gananciosos, sucesso não é para todos, tu não és capaz. Todos nós escutamos frases deste tipo. Além disso, muitos de nós tiveram uma infância violenta, seja porque os pais ou os cuidadores os agrediram, seja porque viram agressões entre os pais ou entre famílias, e tudo isso ficou enraizado no nosso subconsciente. Só que, o que é que acontece? Nós, a partir dos 7 anos, começamos a agir por nós próprios. Aí já temos a nossa consciência. Só que o que é que acontece? Nós agimos 95%
com base no inconsciente. E o que é que acontece? Nós, a partir dos 7 anos, começamos a agir com consciência, sim. Só que o problema é que nós agimos com aquele subconsciente ou inconsciente que foi criado por aquela infância disfuncional. E se nós não trouxermos o problema à base, à tona, fora d'água, muito dificilmente vamos acessar esse subconsciente. Agora, imagina uma criança que teve uma infância disfuncional, onde ouviu: tu és burro, tu nunca vais ser ninguém, ricos são gananciosos. Essa é a programação do inconsciente da criança. E agora nós somos adultos e queremos ter sucesso, queremos ter mais dinheiro, queremos ser mais e melhor. Só que o que é que acontece? Esquecemos que quem comanda as nossas decisões é o nosso subconsciente. E o que é que o nosso subconsciente diz? Sucesso não é para todos. Ricos são gananciosos. Tu nunca vais ser ninguém. E nós queremos mais sucesso. Pensamos, eu quero uma vida melhor. Isso no nosso consciente. Só que o nosso inconsciente diz: sucesso não é para todos. Tu nunca vais ser ninguém. Nasceste pobre, vais morrer pobre. Se tu fizeres, tu vais falhar, porque tu não és capaz. Essa é a voz do nosso inconsciente. Aquela voz que a maior parte das pessoas ouve durante todo o dia a dizer: tu não és capaz, tu vais falhar, tu nunca vais ser ninguém. Tu nasceste pobre, vais morrer pobre. Enquanto nós não tomarmos consciência dessa voz interior e não alterarmos o nosso subconsciente, a programação do nosso subconsciente, nós nunca podemos alcançar uma vida melhor. Ou pior ainda, mesmo que nós lutemos muito para alcançarmos uma vida melhor e consigamos chegar a essa vida melhor, muito rapidamente caímos. Porquê? Porque nós alcançamos essa vida incrível. Só que o nosso subconsciente diz: tu não és capaz. Essa vida não é para ti. Tu nasceste pobre, vais morrer pobre. E o que é que acontece? Vamos arranjar alguma estratégia, alguma forma, de forma consciente ou de forma inconsciente, vamos arranjar alguma maneira de estragarmos a nossa vida toda e voltar lá para o buraco. Esta é a vida comandada por um subconsciente disfuncional, ou seja, uma vida de muita luta, de muito esforço, de muito sacrifício. Uma vida que tu até podes subir um pouco, mas rapidamente voltas a baixar. Talvez seja a vida que tu tens vivido até hoje. Para e reflete. Será que tu não tens lutado imenso para teres uma vida incrível? Será que tu não escutas a todo momento, todo o dia, uma voz interior que te diz: nasceste pobre, vais morrer pobre. Tu nunca vais ser ninguém. Sucesso não é para todos. Tu vais falhar. Quantas vezes ouves esta voz ao longo do teu dia? Quando tu queres tomar uma nova atitude, uma nova ação, esta voz vem chatear-te. Quantas e quantas vezes? Reflete enquanto eu vou-me hidratar. A parte boa é que nós podemos reprogramar esse inconsciente. E eu agora vou-te dar duas estratégias, as mais
eficazes, segundo os estudos que temos vindo a fazer, segundo a prática diária, são as duas formas mais eficazes para tu programares ou reprogramares o teu subconsciente. E vou-te dar uma estratégia ainda extra para tu acelerares todo esse processo. Mas antes disso, pensa só comigo. O nosso consciente, 5%, diz: eu quero uma vida melhor. Só que é o nosso consciente e é apenas 5%. O nosso subconsciente, que é 95%, diz assim: tu não vais conseguir, tu és um falhado, tu não fazes nada bem feito, nasceste pobre, vais morrer pobre. Ou seja, 95% é isso e apenas 5% quer. Mas a parte boa é que se nós tomarmos consciência, nós apenas com esses 5%, sim, apenas com 5% conseguimos alterar os outros 95%. Essa é a parte poderosa, a parte incrível. 95% comanda a nossa vida. Mas se nós tomarmos consciência e decidirmos alterar, apenas com 5% conseguimos alterar os 95%. E agora vamos às duas estratégias para reprogramarmos o nosso subconsciente. A primeira estratégia que eu considero e que é a mais poderosa é através de situações com alto impacto emocional. E porquê é que esta estratégia é mais eficaz? É mais eficaz porque ela mexe não apenas com o nosso racional, com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Porque nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. E se tu reparares, os teus bloqueios, o que te impede de alcançar uma vida melhor, não é tanto o teu racional. Porque tu racionalmente sabes que queres uma vida melhor. Tu dizes: eu quero uma vida melhor. Eu quero construir uma família melhor. Eu quero dar uma vida melhor à minha família. Tu racionalmente sabes isso. Só que emocionalmente vem uma voz e um sentimento que te diz: tu não és capaz. Tu vais falhar. Tu nasceste pobre, vais morrer pobre. Isso é tudo emocional. E porquê é que a maioria das pessoas falha exatamente em alterar a vida? Porque ela foca-se, e eu falo por mim próprio, que eu já passei por isso. Focamos-nos apenas no racional. Não, eu quero uma vida melhor. Eu quero uma vida melhor. Só racional. Vamos lá muito com a força do braço. Só que o nosso coração, as nossas emoções são muito, muito mais poderosas. E por mais que lutemos com o braço, o nosso coração, a nossa emoção, sempre vai retrair. Primeira estratégia é por experiências de forte impacto emocional. Talvez tu, diz-me, talvez tu escutaste na infância: és mesmo burro, tu nunca vais ser ninguém. Não escutaste frases deste tipo? Não, podem não ser iguais, mas muito idênticas. De certeza que escutaste. Essa situação gera uma emoção muito forte. Fogo, os meus pais, a minha autoridade máxima, está a dizer que eu sou burro, que eu sou um falhado, que eu nunca vou ser ninguém. Isso gera um impacto emocional enorme. Está até hoje enraizado no teu coração, na tua mente, nas tuas emoções. Essa é a primeira estratégia. Fazer exercícios, atividades que gerem um alto impacto emocional positivo. Do tipo:
Tu és capaz, tu consegues, tu és inteligente, tu és um sucesso. Tu, Elton, tu podes ser o que tu quiseres, desde que estejas disposto a pagar o preço, desde que acredites em ti, desde que sintas que és capaz. Tu és o que tu quiseres. Todas as vozes que tu escutas lá atrás, que te dizem que não consegues, que não é para ti, que tu vais falhar, essas são aquelas vozes do capeta, do diabo que está aqui a falar no teu ouvido. Mas tu és capaz. Eu sei que tu és capaz, porque eu sei o poder que tu carregas. Por isso, elimina de uma vez por todas essas vozes e alcança a vida dos teus sonhos. Porque acredita, essa vida incrível está disponível para todos nós. Desde que, claro, acreditemos que possamos, façamos por isso e estejamos dispostos a pagar o preço. Eu acredito e sei que tu podes, Elton. E agora vamos para a segunda estratégia e também muito poderosa. E a segunda estratégia é muito simples e passa basicamente por repetição. Imagina, o que é que tu hoje não te sentes capaz? Ou o que é que hoje a tua voz interior diz? Talvez a tua voz interior diga: não é para mim, eu não sou capaz, eu vou falhar. E nós vamos utilizar repetição dizendo: eu sou capaz, eu mereço, eu consigo. E porquê é que essa repetição é tão poderosa? Porque, mais uma vez, os primeiros anos da nossa vida, a nossa infância, na maior parte dos casos, na maior parte do tempo, escutou frases do tipo: tu nunca vais ser ninguém, menino burro, não fazes nada bem feito, nasceste pobre, vais morrer pobre. Tu não és capaz. Só que ouvimos isto hoje, amanhã, depois. E assim como no treino de musculação, onde o músculo cresce através de repetição, de estímulo após estímulo, uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, outra camada, outra camada. Assim formaste o teu subconsciente. Só que essas camadas estão a dizer o quê? Que tu não és capaz. Que tu nunca vais ser ninguém. Que tu nasceste pobre, vais morrer pobre. Isso formado através de repetição, 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 repetição. E agora o que é que nós vamos fazer? Eliminar essa repetição disfuncional e colocar a repetição verdadeira. A repetição da nossa essência. A repetição que nós nascemos para ser. Ou seja, eu sou capaz. Eu sou merecedor. Eu não vim de uma família rica, mas cabe a mim construir uma família rica. Eu posso ser tudo o que eu quiser. Só Deus me pode parar. Nada é impossível. Através de repetição de crenças, de frases, de situações fortalecedoras, empoderadoras, vamos destruir essas crenças limitantes formadas na infância e colocar as crenças fortes e novas. E qual é a estratégia agora? Anota bem esta estratégia poderosíssima. Não sei se tu assististe à live, não sei se é de segunda, acho que é de terça-feira, que fala sobre a melhor hora do dia para nós conseguirmos alterar o subconsciente. Se não assististe, ela está no meu canal do YouTube. Vai lá e assiste. E mais uma vez, também tens os resumos no grupo do WhatsApp. Mas qual é esta estratégia poderosíssima para acelerar a reprogramação do nosso subconsciente? Como eu expliquei nessa live, nós temos ondas cerebrais, ondas de alta frequência,
ondas de alta com média frequência, ondas de média frequência e ondas de baixa frequência. O que é que acontece? Durante o dia, nós temos ondas cerebrais de alta frequência, porque estamos constantemente a pensar. E dessa forma é muito difícil acessar o nosso subconsciente, porque estamos sempre a pensar e essas ondas impedem que nós entremos no subconsciente. Só que com estas ondas cerebrais baixas é como se o nosso consciente tivesse desligado. É como, não é igual, mas muito idêntico à infância. O nosso subconsciente está tipo neutro e permite que nós acessemos o nosso consciente. Está tipo neutro e permite que nós acessemos o subconsciente de forma muito mais rápida e eficaz. E qual é que é essas alturas? As alturas ideais são duas. A primeira é logo ao acordar-se. E porquê logo ao acordar-se? Porque acabaste de acordar, ainda não estás a pensar, ainda estás com os olhos abertos, mas meio adormecido. E o teu consciente ainda está desligado. Desta forma, tu acessas o teu subconsciente de forma muito mais acelerada. Por isso, por exemplo, logo ao acordar-se, é muito bom visualizar-se aquela situação ideal que tu queres alcançar. Fazeres um exercício de alto impacto emocional. Dizeres as afirmações positivas, a repetição. Acordar-te e dizeres: eu sou capaz, eu sou merecedor, eu consigo, eu mereço. Nada nem ninguém me pode impedir. Ao pequeno almoço. Antes do pequeno almoço, ao acordar-se, é uma excelente hora para tu fazeres isso. Porque o teu consciente está desligado, tal. Acesso direto ao subconsciente. E a outra altura é exatamente antes de dormir, ao adormecer. Porque, mais uma vez, o teu consciente já está desligado, está a relaxar, a preparar-se para tu dormir. E as ondas cerebrais estão muito mais baixas. Como estão mais baixas, acesso direto ao subconsciente. Por isso, ao acordar-se e antes de adormecer, são os momentos mais eficazes para tu fazeres situações de alto impacto emocional e repetição, muita repetição. Eu sou capaz, eu mereço, eu consigo. As situações que tu sentes que te impedem de avançar. Às vezes, vergonha, e tu trocas. Eu sou capaz, eu sou corajoso, eu sou poderoso. Não te sentes merecedor? Eu sou merecedor. Não te sentes capaz? Eu sou capaz. É totalmente individual. Mas fazeres essas afirmações positivas, com repetição, fazeres a visualização mental dessa situação. Imagina, eu, por exemplo, uma das minhas crenças, um dos meus bloqueios, era falar em público. Mesmo falar aqui na câmara do telemóvel. Sempre foi um dos meus maiores bloqueios. Eu fugia das pessoas. Literalmente fugia para não enfrentar o público. Só que através de repetição, eu sou capaz, eu sou corajoso, eu consigo, eu sou confiante. E através de visualização, visualizar-me a fazer esta live, visualizar-me a falar com o público, visualizar a minha situação ideal, eu fui e vou diariamente, constantemente reprogramando o meu cérebro, reprogramando as minhas crenças, reprogramando o meu subconsciente. E esta foi a live de hoje. Um resumo muito rápido. O subconsciente é formado na nossa infância. O grande problema é que a nossa infância, na maior parte dos casos, foi disfuncional. A partir da nossa infância, quem comanda as nossas decisões é o nosso subconsciente,
que comanda 95%. A parte boa é que se nós tomarmos consciência, apenas com 5% conseguimos reprogramar os restantes 95%. Quais são as duas formas mais eficazes para reprogramarmos o nosso subconsciente? A primeira, alto impacto emocional. Porque é nas emoções que estão todos os problemas. Tu na mente dizes, eu sou capaz, eu consigo, eu mereço. Só que no teu coração existe um sentimento que diz, talvez não seja para mim. Eu vou falhar. Eu sinto que não sou capaz. Por isso, alto impacto emocional. E a segunda forma, repetição, repetição, repetição. Qual é a crença, o sentimento que te bloqueia? Sentes que não és capaz? Vais, acordas, vais se quiseres em frente ao espelho e dizes, eu sou capaz, eu sou merecedor, eu consigo, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Repetição, repetição, repetição. Ou seja, repetição, forte impacto emocional. E quais são as duas melhores alturas do dia para tu fazeres isso? Ao acordares, porque o teu cérebro está com baixas ondas cerebrais, porque ainda está meio adormecido e assim o teu consciente não está ativo, acessas diretamente o teu subconsciente. E a segunda altura do dia, exatamente ao adormecer. Porquê? Exatamente como ao acordares, o teu cérebro está-se a desligar e as ondas cerebrais estão muito mais baixas. E assim acessas muito mais rápido o teu subconsciente. Desejo-te um ótimo dia e até amanhã.